Quem é Igor Silveira? Igor Silveira é um cara que tem famílias que dependem de mim, clientes que dependem de mim, negócios que dependem de mim e a minha família que depende de mim. Eu tenho uma rotina com fechamento de contratos, reuniões, liderança de time e muita mão na massa também, cara. Eu acredito que tudo que eu passei, eu precisava ter passado. E eu acho que eu poderia ter um mentor antes. Na verdade, eu poderia ter desde o início. O trabalho, com certeza, me edificou como homem. Foram diversos negócios gerados, contratos assinados, milhões faturados, pessoas contratadas e muito fracasso. Também muito fracasso. Eu acho que essa história de empreendedor que está começando e fracasso, acho que ela anda meio junta, né? E foram muitos fracassos. É comum um empreendedor sem experiência, sem um mentor, né, falir. Eu acho que é a história que eu mais vejo por aí. Empreender com tráfego pago trouxe muita casca para mim, sabe? Trouxe muito conhecimento sobre gestão de negócios e família. Mas, cara, o fundamento que eu vejo sobre gestão é a responsabilidade, sabe? Eu acredito que 50% de um negócio hoje, ele é gestão. E os outros 50% é o que você faz. Então, quando eu percebi isso, né, eu aprendi muito, identifiquei o que eu precisava realmente fazer. Tudo que eu passei, errei e aprendi, fez eu me tornar esse cara que você está vendo aqui. E eu tive um processo muito mais lento do que a maioria dos meus alunos. E isso começou há muito tempo atrás. Empreender tem a ver com responsabilidade. Gestão de conversão, ou o que vocês conhecem de tráfego, né? Ela tem a ver com responsabilidade. No meu início, não tiveram muita responsabilidade comigo. Meu pai, ele era muito violento e a minha mãe fugiu dele quando eu tinha 1 ano. E eu presenciei, minha mãe conta, né, várias brigas que foram muito feias, assim, sabe? E a gente acredita, né, minha mãe acredita que por essas brigas que eu fiquei gago. Ela acha que foi um trauma, sabe? Eu nunca tive uma pessoa para chamar de pai. Eu sempre me espelhei em outras pessoas. Olhava em outros lugares, mas uma posição de pai eu realmente nunca tive. Eu sou um exemplo de um cara que adquiriu uma capacidade de gerir, adquiriu a força de um pai, adquiriu a capacidade de um empresário, sem ter absolutamente ninguém para ensinar isso. E principalmente eu consegui desenvolver a minha responsabilidade. Minha infância sempre foi muito difícil. Eu descobri que era gago com 6 anos. E depois disso foi muito difícil para mim, sabe? Eu não sabia o que eu tinha, depois eu descobri o que eu tinha e foi esse processo complicado. Eu entrei na primeira série, aí teve aquela famosa chamada, né? Logo na primeira chamada, eu respondi gaguejando, tava nervoso, né? Pronto, desde aquele primeiro dia, eu virei o gago da turma. A pessoa que eles sempre iriam zoar quando eu tivesse uma oportunidade. Sem falar o fato de que eles me imitavam muito, né? Era muito difícil eu aceitar isso como criança mesmo, né? A gente via tipo todas as crianças brincando, fazendo outras coisas, e eu basicamente não tinha amigos porque tipo, ninguém queria ficar perto de mim, né? E quem ficava perto de mim era zoado também. Então era bem difícil lidar com toda essa situação, sabe? Mas em contrapartida, na minha casa, minha mãe sempre me apoiou muito, sabe? Ela vê eu como o futuro da família. Ela olhava e falava pra mim, nossa, como aquele menino é inteligente. Ele vai ser o futuro da família um dia, sabe? E isso
me dava muita força para continuar, sabe? Por mais que era difícil durante o dia, né? À noite eu tinha esse apoio da família, sabe? Eu era o cara da casa que ia ter um futuro. E minha mãe trabalhava muito por isso, sabe? Muito mesmo. Minha mãe e minha avó sempre foi uma lutadora, sabe? A minha avó, ela perdeu o marido muito cedo e ela ficou com 4 filhos. E ela trabalhou muito, muito mesmo, pra, tipo, conseguir criar os 4 filhos que ela tinha. E minha mãe, sempre desde muito pequena, né? Ela sempre ajudou muito a minha avó, né? Então ela trabalha desde os 11 anos, começou na banca de jornal e ela sempre trabalhou muito para, tipo, ajudar a família a ter o sustento, sabe? Eu e minha mãe não foi diferente. Eu comecei a trabalhar ali, eu tinha os meus 12, 13 anos, junto com ela, num banho em tosa. Minha mãe, ela trabalhou em muitos lugares já, mas teve um momento que ela, tipo, resolveu que ela queria cuidar de cachorros, né? Porque ela sempre gostou muito de cachorro, muito de animais, né? E ela pôs isso na cabeça e ela, do nada, com a força, com a cara, com a coragem, abriu um pet shop e eu comecei ajudando ela nisso. E foi um negócio, assim, muito especial, sabe? Foi, no caso, meu primeiro emprego. Foi difícil, dar banho em cachorro não é nem um pouco fácil, né? Alguns mordem, a gente tomava umas mordidas e era bem complicado. Mas esse foi o meu primeiro emprego. Depois, logo depois, né, eu fui trabalhar numa loja de ar-condicionado, mas não tipo no escritório. Eu subia andaime, limpava as peças, sabe, aqueles ar-condicionados. Aí eu pegava, tirava, desmontava ele, lavava todas as peças no local mesmo. Depois eu pegava as peças e remontava elas. Era um trabalho bem complicado. Era bem complicado trabalhar lá, porque a gente ficava no sol, no andaime, em cima de... Era bem arriscado, sabe? Mas eu não tinha opção, eu precisava trabalhar. Minha mãe, ela não ganhava a renda necessária pra gente viver. A gente teve até casos de ficar, tipo, devendo 6 meses no mercado, na esquina. Porque a gente não tinha aonde mais fazer compra, não tinha dinheiro. E a única pessoa que vendia comida pra gente era o mercadinho da frente. E isso é muito pesado, sabe? Porque tinha momentos ali que eu via minha mãe e minha avó tendo que escolher, tá ligado? Se elas iam comprar comida ou se elas iam pagar o aluguel, sabe? E na minha cabeça eu precisava fazer alguma coisa, eu não podia simplesmente deixar aquilo ali acontecer, sabe? Eu tinha que satisfazer a força que realmente tinha colocado em mim, sabe? E era muito difícil. E a gente conseguia... a gente tentava de tudo, né? Para conseguir ganhar mais dinheiro, mas tinha meses que era impossível, sabe? Não dava, as coisas não aconteciam como a gente gostaria. E a gente se via numa sinuca de bico, sem grana, sem ter dinheiro para comer. Graças a Deus, minha mãe nunca deixou faltar nada, sabe? Mas sempre foi muito difícil, nunca foi muito fácil. Então eu sempre tive que trabalhar, sempre tive que ajudar ela. E ser a pessoa que ela colocava em mim mesmo, fazer todas, retribuir todos esses sacrifícios que ela pôs em mim, sabe? Deu certo. Eu conto essa história 5 vezes e 10 vezes, e as 10 vezes eu choro. Foda, né? Meu primeiro trabalho, eu acho que foi, acho que trabalho mesmo assim. A gente pode contar, né, a questão de quando eu dava banho nos cachorros, né? Mas era um trabalho meio esporádico, assim, né? Eu não trabalhava todos os dias com a minha mãe. O meu primeiro trabalho realmente foi na empresa de ar-condicionado. E lá foi um puta aprendizado pra mim. Acabei de falar pra vocês, né, da situação, de como era ali, que eu trabalhava no sol e tal. Mas eu sentia que aquilo lá não era pra mim, sabe?
que eu não tinha que ficar ali pro resto da vida e que eu tinha muito mais a oferecer para o mundo. E eu fui e conversei com o meu chefe, né? Falei, viu, eu sou bom em computador, eu mexo faz muito tempo, eu posso ser um bom recepcionista, né? E meu chefe, ele, um cara que gostava muito de mim, ele falou, tá bom, vamos fazer um teste. E eu mesmo gago, eu ia lá, eu era um bom passador de pedidos, né? Então os vendedores vendiam, eles mandavam os pedidos para mim e eu passava as vendas do ar-condicionado lá, coisa linda. Por mais que era um desafio para mim, né, mexer no computador ali, eu tive que aprender, né? Eu fui lá, tentei e tive que aprender. Com isso, né, deu muito certo. Eu comecei a passar os pedidos, comecei a dar muito bom, comecei a ganhar comissão das minhas vendas, ganhar mais. E isso, tipo, despertou, né, a possibilidade de eu estar em outros lugares, né, em outro lugar. E foi muito bom para mim, né, uma mesma empresa de ar-condicionado também me chamou para trabalhar com eles. E lá eu trabalhei durante mais uns 4 ou 5 meses. Eu fiquei no primeiro ar-condicionado, né, na primeira empresa de ar-condicionado, uns 2 anos. 2, 3 anos. Depois eu fiquei nessa outra empresa durante 3 meses. E foram os 3 meses mais intensos da minha vida, sabe? Foi um negócio assim, muito forte, uma pauleira desgraçada. Aí teve um dia que eu cheguei 8h05 da manhã. E o chefe falou assim, viu, por acaso eu não estou pagando o seu salário direito? Eu falei, por quê? Porque eu estou fazendo a minha parte. Você não está fazendo a sua chegando às 8. E cara, eu juro por Deus que eu tinha chegado 8h05. E daí eu percebi que aquilo lá não era pra mim, sabe? Eu percebi que aquilo lá eu basicamente eu ia ficar. Por mais que eu tava ganhando muito dinheiro, as pessoas, o cara tava me tratando muito mal. E daí eu fui lá, briguei com ele, mandei ele para aquele lugar, desci e falei, meu, eu vou fazer minha vida. Eu vou vender ar-condicionado para fora eu mesmo. Já naquela cabeça eu já tinha mente empresária, né? E eu fui, saí, desci sem nenhum problema. Naquele tempo, eu lembro até hoje, né, que eu tinha comprado o meu primeiro carro, que era um Uno azul calcinha. Ele era 84. O editor vai pôr na tela para vocês aqui. É o carro mais ruim da América Latina. Ele quebrava a cada 3 dias. Eu pagava a parcela de R$600. E cara, eu não tinha dinheiro para nada, né? Daí eu tive que até que repassar esse carro pro meu tio mais para frente, para eu conseguir, porque era tipo no cheque, na promissória, aquele bagulho, aquela compra certa, sabe? Ô, Ninho, que deu problema aquele Uno. Meu Deus do céu. E daí depois, cara, basicamente eu tava em casa, né, chateado, e daí basicamente eu tava em casa e parece que foi coisa de Deus mesmo, sabe? No mesmo dia que eu pedi pra ser mandado embora, que eu pedi pra sair, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que tava abrindo um e-commerce, que já tinha aberto um e-commerce de eletrodomésticos aqui em Sorocaba. O que aconteceu, né? Na minha antiga empresa, eles ficavam do lado da minha antiga empresa. E daí os 2 chefes estavam conversando. Ele falou, viu, você não conhece alguém que trabalha com internet, não? O meu antigo chefe falou assim, olha, tem essa pessoa aqui, o Igor. Ele saiu daqui para ir para outro lugar mais que estavam, né, pagando um pouco mais para ele. Mas ele seria o seu cara certo. Traduzindo, no outro dia eu estava empregado. Graças a Deus eu estava empregado. E aí que eu entrei nesse mundo realmente da internet, sabe? Porque antes eu mandava eu punha pedido por e-mail, mas aí eu entendi que existia e-commerce, né? Que você podia comprar pela internet. Isso aí era 2016, 2015 mais ou menos. Eu entendi mesmo que a internet poderia realmente acontecer e explodir aqui no Brasil. E daí, cara, basicamente o que eu tinha que fazer, né? Antigamente, né, não existia, até existia, mas eles não faziam, né? Não existia, eles não faziam Facebook Ads, Google Ads, nada disso. Eles compravam tráfego por uma plataforma que chama Buscapé, Zoom e Zura.
Então, como que funcionava? A gente colocava saldo naquelas plataformas, a gente tinha que se posicionar com o menor preço lá para aparecer por primeiro. E daí o cara apertava naquele botão e ia para o site e fazia a compra. Eu entrei com a empresa tinha 4 funcionários e eu comecei a fazer o trabalho. Em 2, 3 meses a empresa já tinha 20. Em mais 2, 3 meses a empresa já tinha 40. Em 2, 3 meses a empresa já tinha 60. Só para você entender um pouco o plano dos caras, né? O plano dos caras era o quê? Eles não tinham o menor preço, eles não tinham nem estoque. O plano deles era o quê? Eles terem uma venda tão grande, que eles iriam conseguir uma negociação muito grande com a Electrolux, com essas grandes empresas, com essas grandes fábricas. Só que daí a gente entrou na mesma época em que a B2W, né, que é uma empresa muito grande de e-commerce lá de fora, entrou para o mercado. E a B2W comprou a Americanas, a Shoptime e a Submarino. E nesse tempo, a B2W estava comprando lotes. Então a gente, por exemplo, a gente tinha vendido, sei lá, 40 geladeiras, 50 geladeiras. A gente ligava lá, tipo, na Electrolux para comprar, e eles falavam, viu, eu só voltei para entregar em outubro. A gente estava, sei lá, em abril. E aí não ia dar mesmo, não ia ter como. Então a gente começou a ter problemas de entrega. E teve um momento que daí eu acho que foi um problema com os donos mesmo, que eles começaram a identificar que aquilo lá poderia fazer eles ricos sem entregar nada. E aí a gente começou a intensificar muito mais de investimento nas plataformas. A gente punha 50, 100, 200 mil e fazia, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de vendas por mês. O dinheiro foi entrando. Traduzindo, esses caras foram os primeiros caras que deram um golpe gigantesco na internet de 7 milhões de reais. E com isso, simplesmente, o que aconteceu, né? Naquele tempo, eu já estava ganhando muita grana, eu já tinha recebido um aumento, né? E eu tinha comprado um carro, um Palio do ano. Na verdade, não foi em 2016, foi em 2011. Porque eu lembro que eu comprei o carro em 2012 e o carro era 2011. E naquele tempo, eu tinha comprado um carro do ano praticamente. E eu comecei a dever as parcelas, porque eu não estava recebendo, né? No final ali, bem no finalzinho ali, eu não estava recebendo. Eu saí, eu peguei uma geladeira, alguns HDs externos, aqueles negócios que você coloca o dado externo, e uns telefones e tal. E eu falei, se eu não vou receber, pelo menos eu vou vender isso aqui e receber parte do dinheiro, né? E foi isso que eu fiz. Saí. Naquele tempo eu estava devendo 2 parcelas de carro. E daí eu fiquei devendo mais 2 em casa. E nesse meio tempo, nesse mesmo acontecimento, eu perdi a minha namorada. Então eu fiquei sem dinheiro, sem carro e sem namorada. O cara com o carro, mas devendo, né? E sem namorada. Eu entrei numa depressão profunda naquele tempo. Daí eu fiquei completamente sem trabalho, sem namorada, com a parcela do carro atrasado e sem poder ajudar minha mãe. Fiquei enfiado no quarto alguns meses aí, 2 ou 3 meses. E foi um processo muito difícil para mim, sabe? Porque eu tava numa dificuldade muito grande de querer, tipo, sair de lá, né? E daí minha mãe, vendo as coisas acontecendo ali, ela olhou pro lado e viu, e esses HD externos que tem aí? Que eram os HDs externos que eu tinha pegado na saída da outra empresa, né? Falei, isso aí tem que vender para uma loja de informática. Ela falou, daqui que eu vou vender e a gente paga a parcela do carro que está atrasada, pelo menos uma. Ela foi numa lojinha de informática que tem lá no meu bairro, na Vilaro. E daí o cara falou assim, eu não compro isso, mas eu sei quem compra. E ela passou o contato de um cara chamado Marcelo. Daí ela foi lá no Marcelo e vendeu todos os HDs externos, porque naquele tempo era R$ 1.200. E daí eu já conseguia pagar pelo menos 2 parcelas do meu carro. Ela comentou, né? Comentou da história da onde eu trabalhava antes. E falou, não, esse carinha, ele comprava computador aqui.
Eu falei, comprava. A minha mãe falou que comprava. Não é ele que vendia milhões na internet? Ele falou, é. Minha mãe falou, é. Então, chama ele aqui amanhã, que eu quero falar com ele. Eu lembro que era uma sexta, e daí no sábado eu fui lá conversar com eles. Em depressão, ferrado. Conversei com eles, tudo que tinha que conversar. E eles me ofereceram no tempo, sei lá, R$1.500. Falei, não, por R$1.500 eu não venho. Ainda joguei a força em cima do cara. Aí o cara fechou, aí eu consegui fechar a R$2.000. Que naquele tempo era metade do que eu ganhava na outra empresa. Mas era alguma coisa que queria fazer. Eu consegui pagar aluguel e fazer tudo isso. E daí eu comecei nessa empresa. Essa empresa foi um puto de uma escola para mim, né? Era uma distribuidora de informática. Daí eu comecei a trabalhar lá para vender com o foco de venda online, né? Daí teve um momento que o antigo sócio brigou com o novo e o antigo sócio saiu. Ele falou, viu, você não entende de computador? Não, eu falei, eu tento. Você não sabe entrar nos sites? Aí sei. Então, ó, senta aí que agora você virou comprador. Daí, do nada, eu virei comprador. E assim, só para vocês lembrarem, todo esse processo, eu era gago, né? Ainda tava... Era não, né? Ainda sou um pouco, vocês vão ver em muito processo aí. Eu era gago, ele falou, não, pega o telefone aí e liga. Pega o telefone e vai, pega o telefone e tenta. E foi bem difícil esse processo, porque eu lembro que eu entrava no carro e eu tinha vontade de chorar várias vezes, sabe? Porque eu tentava ligar para uma pessoa e eu travava. E daí o meu chefe estava do meu lado e eu tinha que fingir que o cara não atendeu a ligação. Ou eu travava para falar e falava, alô, alô, alô. Daí a pessoa respondia, daí eu falava, oi, é o Igor. Tipo, eu tinha que fingir que eu tava tipo numa ligação ruim para conseguir falar com a pessoa. Mas eu não desisti. Eu falei, olha, não tem opção, eu tenho que continuar. Continuei, implementei uma nova forma de trabalhar com eles lá. A gente estava num tempo que estava todo mundo entrando na internet. Então todas as distribuidoras maiores entraram na internet com os seus sites online, para conseguir ver os preços ali. E daí eu implementei uma forma de trabalho de comprar muito mais barato e muito mais rápido, olhando os sites e negociando com o mais barato. Porque antes o que a gente fazia? A gente ligava um por um e negociava com todo mundo. Então a gente tinha 10 fornecedores. Negociava com 10 fornecedores. Agora o que eu fazia? Eu negociava com os 2 mais baratos, um preço mais barato. Então as negociações saíam muito mais baratas ainda. E era muito bom isso. A gente conseguia fazer muitas compras boas e eu fui crescendo dentro dessa empresa. Mas aí eu percebia que eu não estava no lugar certo, sabe? Que eu precisava de mais. Não em questão de grana, acho que dinheiro também, mas eu precisava ser mais por toda a expectativa que tinham colocado em mim desde o começo ali. Eu era a única pessoa que podia dar certo da família. Eu era o cara o primo mais inteligente da família. Então eu entendi que eu podia mais. Podia mais. E daí começou o meu processo de empreendedor. E foi nesse processo que eu falei 4 vezes. Bom, aí começou a minha primeira veia empreendedora, né? Quantos anos? Acho que eu tinha uns... Quando a gente se conheceu? 6 anos atrás? Eu tinha 23 anos. Eu falei, não, eu vou começar como qualquer, né? Qualquer pessoa que tá atrás de dinheiro na internet. Procurei como ganhar dinheiro na internet. Não, teve o bar antes, né, Bre? Primeiro foi o bar, né? Tinha um vendedor lá na empresa que eu trabalhava que a gente saía muito tomar cerveja, né?
tomar umas e tal. E a gente sempre fala assim, já pensou de ter um barzinho? Eu falei, nossa, seria maravilhoso. E daí no outro dia, já pensou de ter um barzinho? Nossa, seria maravilhoso. Já pensou de ter um barzinho? Nossa, seria maravilhoso. Aí um dia ele falou, já pensou de ter um barzinho? Eu falei, então vamos ter um barzinho. A gente pegou todos as economias que a gente tinha feito, o 13º, pegamos um empréstimo e investimos num bar. Só que o dinheiro que a gente era muito pobre, né? Então a gente não tinha tanto dinheiro assim. O dinheiro que a gente não conseguiu fazer o bar inteiro, mas a gente fez um bar legal. Mas faltou iluminação, faltou um monte de coisa. Mas a gente teve um bar bem legal, chamava Caminho de Casa Espetaria. Editor, põe o cardápio na tela aí. Era um barzinho bem legal. A melhor batata com cheddar e bacon que você pode comer na sua vida. Era muito gostoso. Era um bar que fazia hambúrguer e fazia espetos. Inclusive, a gente foi a primeira espetaria de Sorocaba a entregar no iFood. Foi um negócio bem legal. A gente foi disruptivo, inovador nisso. Só que pena que quando a gente começou a dar certo, não dava mais tempo. A gente estava vivendo 40, 50 mil reais no banco, muito dinheiro, e não dava para reverter a situação. Então a gente teve que fechar. A partir de um dia a gente falou, viu, acho que não vale mais a pena a gente abrir mais, porque a gente está só adiando o que vai acontecer. Então aí a gente parou, a gente quebrou o nosso primeiro negócio. Esse negócio ficou 4 meses parado lá para ser vendido. A gente achou uma pessoa para comprar. Essa pessoa comprou por, acho que no tempo era 50 mil reais. Deu um carro que falou que na FIP era 20, mas na hora de vender a gente vendeu por 14 e nunca mais pagou nada. Então a gente tomou tanto uma ré, tanto uma dívida de 40, 50 mil reais no banco, tanto como o dinheiro que a gente investiu foi embora por 14 mil reais. E foi isso, esse foi o meu primeiro negócio. E daí eu fiquei desanimado por mais alguns anos ali, um ano mais ou menos. Eu fiquei desanimado ali por mais uns 6 meses. Daí eu de novo lá procurando, né? Falei, agora eu vou trabalhar com a internet. Sempre trabalhei com a internet, acho que agora é a hora, né? Procurei como ganhar dinheiro na internet. Daí apareceu uma mesa proprietária aí, que eu não vou falar o nome, que era aqui de Sorocaba. E a gente... e daí eu comecei a estudar, né? Eles falavam, venha estudar, trabalhar comigo, porque você vai conseguir, né? Você vai conseguir ganhar milhões de reais aqui com a gente. Eu estudei, fiz um puta processo seletivo com eles lá, passei e me deram a possibilidade de trabalhar com o dinheiro deles. Fazendo trade. Comecei a fazer trade. Quando a gente fala de mesa proprietária, tá, gente? É uma mesa proprietária que vende um curso para você em troca de você poder trabalhar com eles. Como trader. Aí eu tentei ser trader, estudei muito, fui muito bem. Foi uma ideia atômica, né? Hã? Uma ideia atômica. Muito grande. E foi bem difícil. Passei no processo seletivo, comecei lá. Mas aí teve um dia que eu me perdi e eu perdi 7 mil reais em um dia. Boa parte desse dinheiro era deles, mas uma parte também era eu que tinha que pagar, por lei. Né, pelo lei não, pelo contrato que eu tinha assinado com eles. Então eu quebrei de novo nesse momento. Essa foi a segunda vez que eu quebrei. E daí eu fiquei uns belos anos, uns 2 anos, né, amor? Parado, né? Eu fiquei uns 2 anos de molho, tinha desistido de tudo, sabe? Porque eu achava que não era pra mim isso. E em contrapartida, e isso eu agradeço muito meu ex-chefe. Nesses 2 anos eu me esforcei muito na empresa, cresci muito. Já me esforcei em todos os anos que eu tava lá, né? Eu me esforcei muito para crescer naquela empresa. E quando eu fui pedir um aumento, eu quero agradecer meu chefe hoje, meu ex-chefe publicamente, não vou citar o nome dele, mas essa frase que ele me falou agora que vocês vão saber, foi determinante para eu estar aqui hoje contando para vocês. Cheguei para ele e falei, viu, negócio é o seguinte, eu tô tocando aqui o setor de compras inteiro e eu quero um aumento, né? O meu chefe me olhou e falou assim, Igor, você não vai conseguir nada melhor.
você é gago, você não é formado, e aonde você vai conseguir um emprego que te pague mais do que você ganha hoje? Daí eu percebi que eu estava no lugar errado. Daí eu lembro que eu voltei para casa, conversei com a Brenda. Acho que a gente ficou tipo horas e horas conversando, sabe? Naquele tempo a gente estava morando na favela, sabe? Assim, a gente tinha acabado de sair da casa da minha mãe, porque eu morei sozinho um tempo. Aí eu conheci a Brenda morando sozinho. Depois que eu quebrei o bar, eu voltei para casa da minha mãe para ajudar ela, não para ajudar ela, porque ela estava também passando por um momento difícil. E daí após isso, né, a gente voltou a morar junto. A gente só tinha, eu estava devendo muito ainda na praça, e a gente tinha só R$500 para pagar de aluguel. A gente arrumou um lugar que era perto para um para outro, na favela. Era uma favela, né? Lá a gente chama de favela mesmo, né? Chama Bairro dos Morros, a favela. João Morrão. E daí a gente morava lá, eu lembro que a gente morava numa cozinha, quarto e banheiro, sabe? E daí eu conversando com ela, falando, viu, é impossível que eu não consiga fazer mais nada, sabe? É impossível que eu não consiga desenvolver nada, tudo que eu faço não dá certo. E a Brenda falava assim, não, a gente vai conseguir, você vai conseguir, você vai ver uma possibilidade de você vencer. Começa a fazer uma faculdade, faz alguma coisa para você conseguir sair de lá. E daí eu fiquei, assim, louco para fazer alguma coisa. Comecei de novo, voltar na internet para pesquisar como ganhar dinheiro. E encontrei o dropshipping. Dropshipping foi, ele foi uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo na minha vida. Nesse momento, quando eu comprei esse curso, eu comprei um curso de dropshipping para eu desenvolver isso. E eu comprei um curso de dropshipping e comecei a fazer dropshipping. Nesse dia nasceu o Brenda Acessórios. Eu vendi acessórios. No começo, o foco era vender joias, né? Acessórios de cabelo, essas coisas assim. Aí a gente acabou vendendo itens de beleza, né? Perdi muito dinheiro no começo, perdi muito dinheiro no começo. Daí teve um momento que eu achei um produto que era um depilador, né? E esse depilador foi o que decretou a minha falência ao mesmo tempo. O tal do vencedor. O tal do produto vencedor. A gente comprou 2 ou 3 produtos desse cara, desse fornecedor. O produto chegou muito bom, muito bem. Daí teve um momento que a gente simplesmente começou a vender muito, né? Fez muito dinheiro com ele. Só que daí deu o momento. Pra quem não sabe o que é dropshipping, a gente vende o produto, encomenda da China e manda direto pra casa do cliente. Quando os produtos começaram a chegar na casa do cliente, foi aí que a gente percebeu que o cara tinha mandado, tinha um lote errado. E daí, errado não, né? Ele tinha mandado errado. Ele disse que mandou errado, né? Mas pra mim eu acho que ele mandou na maldade. Daí a gente começou a receber vários reembolsos porque o produto não funcionava. E isso fez eu quebrar mais uma vez. Mais uma vez. Dessa vez eu quebrei com uma dívida gigantesca. A gente quebrou devendo mais ou menos uns 120 mil reais, mais ou menos. E era uma coisa que só aumentava, né? O bolo aumentava, né? Porque quanto mais ia tendo mais reembolso, mais o dinheiro crescia. O primeiro 6 dígitos que você bateu. Primeiro 6 dígitos ao contrário. Aí eu fechei, desanimei, fiquei desanimado de novo. E era muito difícil, sabe? Mais uma vez, eu tinha falhado de novo, tentando alguma coisa pra mim, né? Isso me dava muita frustração, sabe? Eu achava que não era pra mim aquilo ali. Eu achava que empreender, ganhar mais dinheiro, ser melhor não era pra mim.
E em vários momentos eu realmente acreditei nisso, sabe? Eu acreditei que empreender não era pra mim. Eu acreditei que ganhar dinheiro, ter mais dinheiro não era pra mim. E isso me deixava muito frustrado, porque não podia acontecer isso comigo. Eu tinha alguma coisa dentro de mim, um fogo dentro de mim que falava que eu precisava de mais, que eu tinha que ter mais, que eu merecia mais. E tinha muita gente contando comigo também para que isso funcionasse. Daí deu mais uns 6 meses, 7 meses, eu falei, não, se eu já fiz dinheiro uma vez, eu consigo fazer de novo. Daí eu abri a Mabré, artigos infantis. Era uma loja de artigos infantis. Eu falei, não, agora eu vou fazer certo, agora eu vou achar os produtos corretos, fazer tudo certinho. E a gente começou até que bem, mas a loja não saía ela ficava no mesmo sempre na mesma coisa. Sempre ficava no 0 a 0, com um pouco de lucro, 0 a 0, um pouco de lucro. E os meses foram se passando, e eu comecei a ficar tipo incomodado com isso. E daí eu tava no Facebook, né? Um dia, daí eu vejo um cara chamado Fernando, né? Fernando Muniz, o meu primeiro mentor, postando uma foto lá e tipo, mó bem e tal, mó vendendo as coisas, falando sobre as coisas na internet. Falei, nossa. Falei, velho, o que você tá fazendo aí? Que você tá ganhando dinheiro desse jeito? Ele falou, cara, eu tô mexendo com tráfego pago. Aí eu falei, então, cara, mas eu também eu tô fazendo dropship. Ele falou, cara, então a sua mentoria é pra mim. Ele foi, safado, me vendeu alguma coisa. Eu falei, não, velho, então beleza. Pra mim, beleza, eu quero aprender com você. Você era meu amigo de escola, vou aprender com você. Ele falou, tá. Eu falei, então quanto é? Ele falou, 3 mil reais. Eu falei, 3 mil reais por ano? Ele, não, 3 mil reais por mês. Eu falei, nossa. Naquele tempo eu ganhava, sei lá, eu já ganhava uns 3 mil reais por mês. Era o meu salário, o que eu tinha que pagar pra ele. E daí eu falei, Fernando, eu não sei se eu tenho esse dinheiro pra te pagar. Eu posso correr atrás dele? Ele falou, não, pode, vai lá e tal. Você vai conseguir, tipo, no primeiro mês você vai ver que já vai dar resultado e tal. Eu falei, beleza. Peguei, vendi tudo. Tinha um computador, vendi o computador. Tinha o celular, vendi o celular. Vendi tudo que eu tinha pra conseguir levantar R$1.500. E mais umas promessas de pagamento pro próximo mês. Então eu tava, tipo, certo de que eu ia ter, sei lá, 2 meses de mentoria com ele, com as coisas que eu vendia ali parcelado. Eu falei, Fernando, eu arrumei R$1.500. Posso te dar R$1.500 daqui 15 dias, pode ser? Ele falou, tá bom, pode, entra aí. É aquilo lá mudou minha vida. A gente começou ali fazendo a mentoria, começou a ter um pouquinho de resultado, mas nada muito exorbitante, nada que realmente mudava o jogo e realmente crescia o esquema. Realmente me dava dinheiro, jogava dinheiro no meu bolso. E daí um belo dia ele falou assim, viu, eu tô vendo aqui as suas campanhas, você tá indo tão bem, você já pensou em fazer gestão de tráfego para as outras pessoas? Aquilo lá explodiu minha mente. Aquilo lá realmente explodiu minha mente. Naquele momento eu falei, nossa, não, nunca pensei. Ele falou, então faça. Eu acho que vai ser muito bom para você. Aí eu falei, não, beleza, eu vou começar a correr atrás de clientes então. No outro dia, o Fernando me chamou para trabalhar com ele. Na empresa onde ele... na loja no e-commerce que ele tem até hoje. E aí, cara, ele falou assim, olha, o negócio é o seguinte, quanto você ganha? Eu falei, ganho 3 mil reais. Aí ele falou, tá, você ganha 3 mil reais, legal, eu vou te pagar 1.000. E todo cliente que aparecer pra mim aqui que eu não puder pegar, eu vou passar pra você. Você vai conseguir bater os 3 mil rapidinho. Eu falei, beleza, Fernando, mas você sabe que eu só posso depois das 6, né? Ele falou, beleza, combinado. Com isso, eu trabalhei, sei lá, um mês para ele, à noite, fazendo tráfego e tal. Isso aí já é meados de 2019, final de 2019 ali, quase indo para 2020. Daí eu trabalhei com ele uns meses ainda. Em março de 2020, a pandemia estoura.
E daí tudo fecha, tudo tem que fechar. O meu chefe me olha e fala assim, olha, eu vou te dar 15 dias de férias e se não melhorar, eu vou te dar mais 15 dias. Falei, é isso que eu preciso. Eu só preciso de 15 dias. Em 15 dias eu vou me provar se eu sou bom ou não. E naquele tempo eu estava só com o Fernando de cliente. Porque eu não trabalhar durante o dia, ainda fazer tráfego à noite era bem pesado, sabe? Ainda mais eu, que era casado, tinha minha mãe, tinha tudo que tem que fazer. E meu trabalho, eu mexia com números o dia inteiro. Era compras muito grandes, né? Então eu chegava muito quebrado para trabalhar depois, para mexer mais com o número. Mas eu tomava um cafezinho, né? E ia para dentro. E foi isso. A gente estourou a pandemia e por algum motivo eu falei, meu, esse é meu momento, essa é a minha hora, eu preciso disso. Daí eu comecei a correr atrás de cliente para todo lado, chamar um monte de gente e as coisas começaram a acontecer, sabe? Eu comecei a pegar o carrinho de cachorro quente, a outro lugar. Eu fui ver, eu tava quase, porque eu cobrava muito barato naquele tempo, eu tava quase ganhando os R$3.000 que eu precisava ganhar. E eu lembro, né, que daí a gente esse tipo de coisa não tem como, né, é uma coisa tipo sobrenatural mesmo, né. Eu lembro que uma semana antes de eu voltar das férias, eu tava com, sei lá, eu tava ganhando 3, né, eu ganhava R$3.000 por mês, eu tava ganhando só 2.200. Daí eu conversei com um cara, me passaram um contato, o Fernando me passou o contato de um cara, falou, olha, esse cara aqui, ó, é um cara grande, cobra R$2.000 dele. Eu falei, nossa, Fernando, naquele tempo, mano, R$2.000 pra mim, é absurdo. Eu falei, nossa, cara, como assim? Um cliente não vai pagar R$2.000 pra mim, nem a pau. Nem a pau. Ele falou, pode cobrar que ele vai pagar. Tá feito, tá pronto. Beleza. Fui lá, fiz a reunião com ele e cobrei, ó, pra fazer o tráfego, R$2.000. Ele falou, tá bom, beleza, eu vou pensar, passar aqui na diretoria e eu te falo. E essa foi mais uma decisão muito difícil que eu tive que tomar na vida, porque eu tive que voltar de férias. E quando eu voltei de férias, logo na segunda-feira, eu fui oferecido uma promoção para mim. O meu chefe falou assim, olha, a gente vai mandar embora um vendedor, quer te colocar nas vendas, e você ajuda a outra pessoa que me ajudar nas compras. Como você já sabe fazer os esquemas ali, você já vai muito bem, você vai conseguir vender muito, vai dar muito certo. E nesse momento eu falei, ou eu aceito uma promoção para ganhar um pouco mais, ou eu tipo sigo meu sonho, sabe? E eu resolvi seguir meu sonho. Eu tava ganhando, sei lá, R$1.000 a menos do que eu ganhava lá. Fora o 13º, as comissões e tal, que às vezes tinha, né? Daí eu falei, não quero, eu vou sair, eu quero demissão, quero fazer um acordo com vocês, porque eu vou tipo investir nessa área aqui, vou tentar dar certo e vou fazer funcionar. Ele falou, não, o meu chefe entendeu, falou assim, olha, eu acho que você tem que querer mais para você mesmo, se você tenta aí, se não der certo em 3 meses, as portas estão de volta, estão abertas para você aqui. E foi o que foi o que aconteceu. E o negócio muito maluco, né? Eu fiquei a semana inteira treinando a outra pessoa. Na sexta-feira, em que era o meu último dia lá, aquele cara que eu tinha cobrado R$2.000 falou assim, vamos fechar. Eu saí do meu emprego ganhando mais do que eu estava ganhando lá. Então, assim, é só uma coisa sobrenatural, né? Quando a gente coloca a nossa cabeça em alguma coisa, né? Como as coisas funcionam. Como as coisas andam como tem que andar. Então foi um negócio muito maluco. Daí eu falei, nossa, é isso. Essa vai ser a nova visão da minha vida e eu vou conseguir fazer. E aí, cara, foi um negócio muito rápido. Em 3, 4 meses eu tinha 30 clientes. E assim, foi muito, muito rápido como as coisas aconteceram. E eu tava muito bem, estava muito bem mesmo. Um cara ganhava, que forçava para ganhar R$3.000, tava ganhando 15, 20 mil reais por mês. Só que eu tava também trabalhando muito.
Eu acordava 5 horas da manhã e ia dormir meia-noite todos os dias. Todos os dias trabalhando sem parar. E isso, tipo, me deixava muito ruim, né? E nesse tempo, né, foi aquele problema que eu sempre falo para meus alunos, né? Eu peguei quem tinha, quem dava. E tinha muito cliente errado no meio. Então, os clientes errados, eles fazem muito mais barulho que os clientes corretos, né? Então, eu tinha muita cobrança de falta de resultado, muita cobrança de, por exemplo, se chovia na cidade do cara que eu nem tava lá, ele me reclamava porque eu não tinha desligado as campanhas. É um negócio maluco. E nisso, foi aí que aconteceu o meu primeiro burnout. Foi aí que eu realmente fiquei travado. Desisti de tudo. Mandei todos os meus clientes embora. Aí nesse tempo eu falei com o Fernando, né? Falei, Fernando, eu sei que isso já aconteceu com você. O que você faz? Ele falou, não, cara, a sua habilidade, o que você sabe, nunca mais vai te deixar pobre. E essa palavra foi um negócio muito forte. Daí eu fui para um outro amigo meu, o Jonathan, e ele falou, cara, você nunca mais vai ser pobre. Da mesma forma, ele falou igualzinho o que o Fernando falou. Cara, você nunca mais vai ser pobre. Com o que você sabe, você nunca mais vai ser pobre. Você nunca mais vai faltar dinheiro. Manda todo mundo embora, que você vai conseguir clientes novos e vai construir de novo sua carteira. Você tem dinheiro para você passar esses próximos meses? Se você não tiver, eu te contrato aqui e você fica. Porque o Jonathan, ele também tem uma empresa, né? Eu falei, não, Jonathan, fica tranquilo que eu tenho, tá tudo certo aqui, a gente vai conseguir. E foi isso, mandei todos os meus clientes embora, larguei todo mundo pra lá e recomecei do zero. Voltei, né? Falei, já tinha feito isso uma vez, né? Falei, eu vou fazer de novo. Nesse tempo, a Brenda já me ajudava, minha esposa, ela já era a parte financeira do meu negócio, que no tempo chamava Agência Silveira. Não chamava Revolut ainda, chamava Agência Silveira, muito criativo, né? Muito criativo. E na Agência Silveira a gente começou a contratar pessoas, né? Eu trouxe uma primeira pessoa, trouxe mais uma, e nesse pequeno inteirinho, né? Não sei se vocês sabem, né? Logo quando isso é uma coisa muito forte que eu tenho que falar para vocês. Mas logo quando eu saí da minha empresa, da onde eu trabalhava antes, um mês depois, a Brenda ficou grávida. Depois de tudo que eu passei, e quando eu tive esse burnout, e eu percebi que eu tinha uma filha agora, né? A minha filha ia nascer, eu precisava realmente tá lá para ver ela nascer. Então eu não podia mais brincar, né? Com isso a gente começou a trazer pessoas para a Agência Silveira, né? Daí a gente trouxe 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, até que na 8ª a gente virou Revolut Digital. A gente fez um concurso dentro da agência, eu lembro até hoje. A gente fez um concurso dentro da agência de quem faça o melhor nome ia ganhar o dinheiro. E uma pessoa lá deu a ideia da Revolut e a gente gostou muito. E é o que é a Revolut até hoje. Mas assim, uma coisa muito, muito forte que mudou meu jogo, né? Que trouxe até o que eu tenho até hoje, é o fato de eu ter aprendido a colocar pessoas no meu negócio, a comprar o tempo de outras pessoas. Sem isso, eu jamais teria chegado onde eu cheguei hoje. Atender 60 e poucos clientes, faturar 160 mil, fazer todo esse processo, comprar um carro, comprar uma casa, ter coisas que são palpáveis, né? Ter uma vida boa com a minha família, ajudar minha mãe mensalmente. Tudo isso me deu possibilidade de entender que eu sabia o processo, eu sabia como vender. Eu só precisava sentar na frente da pessoa certa e ter mais pessoas para me ajudar a isso se desenvolver. Então foi basicamente esse o processo, e isso me trouxe muita casca, muita força de gestão. Mas eu sei que isso poderia ter sido mais cedo, sabe?
Eu sei que eu poderia ter conseguido transformar minha vida mais rápido. Se eu tivesse um mentor, né? Ou até se eu tivesse um pai, né? Acho que a falta de ter alguém para consultar, que passou coisas que eu já passei, que me fez muita falta no meu processo. Hoje a gente procura mentores, né? Porque a gente tem a possibilidade de pagar por eles, né? De pagar por pessoas que já passaram o que a gente passou. Mas antigamente a gente não tinha isso, né? Então foi uma dificuldade muito grande passar. Ainda mais, né, quando a gente fala de tráfego para negócios locais, né? Que foi aonde eu me especializei. No tempo em que eu fazia tráfego para negócios locais, em que eu faço ainda hoje, não tinha ninguém que fazia a mesma coisa. Eu tive que cortar todo o mato e entender todo esse negócio antes de realmente fazer isso com excelência. Acho que eu sou testado sobre essa responsabilidade todos os dias, sabe? E nada mais justo. Porque a responsabilidade, ela é simplesmente a sua habilidade de responder os seus objetivos ao mundo. E esse objetivo que eu falo é o objetivo de você cuidar da sua família, de você fazer dinheiro, de você dar uma condição melhor para todo mundo que está ao redor de você você transformar também a vida de outras pessoas. Coisas simples, às vezes de você ir no mercado e comprar tudo que você pode comprar. Para mim, isso era uma dificuldade. Ou de você ir num restaurante e olhar só a parte esquerda do cardápio, sem olhar a parte direita de quanto custa. Isso para mim hoje é muito gratificante e é uma coisa que eu tinha muita dificuldade antigamente. Eu acho que tudo isso, ele dá sentido na sua vida, né? Ele dá a possibilidade de você sentir porque realmente você veio na Terra. E isso é uma coisa que eu faço questão de deixar claro para todo mundo. Qual que é o meu objetivo nessa vida e o que eu vim fazer aqui. E o que eu aprendi, né? O que eu aprendi aqui, putz, é um verdadeiro tesouro, cara. Eu faria tudo de novo. Sem exceção. Acho que tudo isso me deu muita casca para eu passar pelos problemas que eu tenho hoje, sabe? Sem isso, eu jamais seria a pessoa que eu sou hoje. E se eu não fosse a pessoa que eu sou hoje, eu acho que eu seria um cara infeliz. Um cara que não teria sentido na vida, sabe? Aquele cara ranzinza, aquela pessoa que viveu a vida inteira sem sentido nenhum, só porque as pessoas falaram para ele o que ela tinha que viver. Sabe, aquele cara que ele tá no mundo fazendo o que as pessoas disseram para ele durante a vida inteira e nunca fez o que ele realmente quis, nunca viu o que ele precisava fazer. Acho que eu seria esse cara. Então, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Acho que tudo isso me fez eu ser uma pessoa melhor. Acho que pra mim nunca teve a possibilidade de eu arriscar tudo, sabe? Eu precisava fazer aquilo lá sem nenhum retorno, sabe? Pra ver o que ia dar. Então, a possibilidade de eu chegar e fazer sempre foi muito, muito forte em mim. O tráfego pago para negócios locais, ele mudou minha vida, sabe? Ele me deu tudo que eu tenho e tudo que eu desejei, e principalmente tudo que a minha família desejou que eu fosse, sabe? Acho que hoje, para todo mundo, eu sou um exemplo, tanto na minha família quanto na minha esposa, e isso é muito gratificante, sabe? E não só ser um exemplo para os outros, sabe? Ser um exemplo para você mesmo, crescer. Por mais que eu tenha tudo que eu tenho e tenham negócios gigantescos, tudo que eu fiz foi para minha família. Família, na verdade, sempre foi a minha base de tudo. Lógico que é muito gratificante você ter um negócio grande, crescer um negócio, é muito bom. Mas no final a gente faz tudo o que a gente faz pelas pessoas que a gente ama. E essa é a base de sempre. Vai ser sempre essa. E é exatamente por isso que eu chamo todos os meus alunos e a minha base, né, de
seguidores de clã. Porque, para quem não sabe, o clã é a família, né? E eles também são a minha família. Bom, eu acho que esse que é o Igor Silveira. Acho que não importa o tamanho do seu desafio, sabe? Quando você arrisca menos, quer dizer que você está arriscando mais. O cara só tem uma vida. Você tem que ser herói dela, né? Quando você arrisca menos, você está arriscando muito mais por não estar arriscando tudo que você precisa arriscar para você ser a pessoa que você quer ser. Eu acho que para mim sair do meu emprego foi basicamente a coisa crucial para o meu negócio funcionar. E isso me fez eu ser o herói da minha vida, o herói da minha família. E você? O que você está sendo? Você está sendo o herói da sua vida e da sua família? Fica a dúvida.